Salve pessoal, tudo bem? Opa! Voltamos aqui para mais um vídeo do nosso quadro Papo de IAT e hoje o assunto é credenciamento do IAT na Polícia Federal. Se você gosta dos nossos vídeos, já deixa o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, marque o sininho de notificação, também deixe seus comentários aqui embaixo. Dúvidas, dicas, críticas, sugestões, a gente está aqui justamente para responder, né, Maurício? Mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Exatamente. Quanto mais curtidas, mais comentários, mais o vídeo ganha relevância e ele é distribuído pelo YouTube aí, não sei se você sabia disso, tá? E nós vamos hoje falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida, né, Maurício? E que o Maurício, por acaso, Maurício Fedato, por acaso, é mestre no assunto, vocês vão entender por quê. Que é o credenciamento na Polícia Federal do IAT. Primeiramente, o que vem a ser o credenciamento, afinal de contas? O credenciamento é, na realidade, o registro do IAT junto à Polícia Federal, que o autoriza 1. Aplicar teste de capacitação técnica a interessados em processo de aquisição, registro, renovação de registro, transferência e porte de arma. Segundo, ministrar instruções de armamento e tiro em curso de formação de vigilante e curso de formação de guarda municipal. Muita gente faz uma certa confusão sobre o que é o credenciamento e acredita que o IAT tem que necessariamente ser credenciado. E na realidade não, né, Maurício? Normalmente, aquele instrutor que quer apenas dar instruções de tiro, sem necessariamente aplicar os testes de capacidade técnica exigidos pela Polícia Federal, não precisa estar credenciado nesses órgãos para poder executar essa tarefa. Porém, obviamente, aquele que efetivamente vai ter interesse em estar fazendo os testes de capacitação técnica para registro de armas, renovações de registro e porte de armas, vai necessariamente ter que estar credenciado junto à Polícia Federal. E aqui vai informação interessante que eu não sei se você sabe, mas a aplicação desses testes é uma fonte de renda interessante. Por quê? Porque a própria lei determina que esses testes devem ser remunerados. Remunerados por quem? Pelo interessado em adquirir arma, em manusear a arma, em ter registro, renovação de registro, porte de arma. Isso quer dizer que, sendo credenciado, você vai ter um nicho interessante, né? Nas concessões de CR para o Exército também são exigidos os testes de capacitação técnica. Lá na Lei 10.826 de 2003, isso é exigido por lei, então, para que possa ser feita essa documentação toda junto a esses órgãos. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha, então, no que diz a lei para você entender essa exigência. Determina a lei lá no artigo 4º que, para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos. Item 3, inciso 3, comprovação da capacidade técnica e de aptidão psicológica de manuseio de arma de fogo, atestada na forma disposta no regulamento desta lei. Veja que a capacidade técnica por parte daquele que quer adquirir uma arma tem que ser demonstrada. E essa demonstração é objetiva por intermédio desse laudo, né? Vai ser aferido pelo instrutor de armamento e tiro credenciado, que vai fornecer então um laudo de aptidão teórica e prática. Detalhe importante, essa aptidão é tanto teórica quanto prática. Muitos instrutores não sabem disso, né? Que ele mesmo vai ter que elaborar uma prova para o seu aluno fazer, não é isso? Inclusive, na lei diz que tipos de questões têm que estar abrangidas nessa prova. X questões a respeito de segurança, X questões a respeito de manuseio de armas, partes do equipamento, tudo isso deverá ser atestado pelo instrutor credenciado. Para esse vídeo não ficar muito grande, em outro vídeo a gente vai abordar exatamente isso, tá? Como se aplica um teste de capacitação técnica aí, dependendo do tipo de teste, não é isso? Com certeza, isso aí. Bem, mas o Estatuto do Desarmamento é uma lei relativamente recente, né? Você 2003, né? 2003. Você aplica teste desde antes, aí Maurício, conta um pouco a sua história aí. Então, eu estou envolvido dentro do tiro prático desde 1987. Em 88 eu comecei as competições e em 91 fui campeão brasileiro pela primeira vez. Isso me fez, e junto a outros cursos que eu fiz, acabar sendo requisitado a transferir esse conhecimento, né? O pessoal me pedia, faz um curso, dá uma instrução pra gente aqui. E eu sou um pouquinho criterioso, o Marcelo já me conhece, sou um pouquinho criterioso pra caramba nessas questões. E eu fui, então, me interessei em fazer uma coisa que fosse credenciada, que fosse autorizada e outorgada pelos órgãos competentes, tanto o Exército quanto a Polícia Federal. Então eu quis levar instruções aos meus alunos, nesse caso, de forma que eles pudessem ter uma chancela mais oficial. E fui procurar a Polícia Federal.
que me indicou o seguinte: para a gente te credenciar aqui como instrutor de armamento de tiro aqui na Polícia Federal, precisava que você tivesse esse credenciamento também no Exército. Foi o Exército que eles me deram, então, quais seriam os requisitos básicos para que eu pudesse me credenciar e anexar, apostilar a atividade de instrutor de armamento de tiro ao meu CR que eu já tinha. Eu levei essa documentação toda, comprovei a minha capacidade técnica junto ao Exército e eles então me forneceram um CR de Exército onde está lá a atividade de instrução de tiro. Com esse certificado eu levei à Polícia Federal e a Polícia Federal lá em 1999 me credenciou como o primeiro instrutor de tiro credenciado pela Polícia Federal no estado do Paraná. Caraca, só me interrompendo. Veja que naquela época o credenciamento era diferente, tá? Não era como é hoje. A gente vai explicar para você poder entender. Até porque não era a Polícia Federal a responsável pela aplicação dos testes de capacidade técnica na época. Quem fazia registro de arma e porte de armas era a Polícia Civil através do Departamento de Armas e Munições, o DEAM. Então a Polícia Federal não tinha nada a ver com a questão de aplicação de testes. Quem fazia isso era a Polícia Civil. Mas eu levei essa questão avante, comecei a fazer os cursos chancelados então por essa possibilidade através desse credenciamento na Polícia Federal. Em 2003 veio o Estatuto do Desarmamento. Só fazer um parênteses, esse primeiro credenciamento então não foi para aplicar os testes de capacitação técnica, foi simplesmente para que as suas instruções fossem chanceladas pelos órgãos oficiais, PF e Exército. Que são até hoje as duas entidades que controlam as atividades do tiro, tanto para a defesa, na Polícia Federal, quanto no Exército, no tiro esportivo. Então a minha intenção primeira realmente foi essa. Quando veio o Estatuto do Desarmamento em 2003, aí sim veio lá, como o Marcelo já leu ali, o inciso em que dizia que a partir desse momento, então, a responsabilidade da aplicação de testes passaria da Polícia Civil para a Polícia Federal, que faria isso através dos seus agentes ou de instrutores credenciados externos. A lei delegou ao regulamento estabelecer como seria feito, então, esses testes de capacitação. E a partir daí os decretos que você estuda com a gente lá no projeto IAT, eu ministro algumas aulas lá sobre os diversos decretos, regulamentaram a lei estabelecendo então que poderia ser a Polícia Federal, mas em um segundo momento, certo? Instrutores credenciados pela Polícia Federal para o desenvolvimento dessa atividade. E aí, o primeiro que já estava credenciado foi Parabéns para o garoto aqui. Parabéns para você. De 12 anos, aquela época, mais ou menos? Mais ou menos. Junto com você, quem é que se credenciou logo depois? Exatamente. Como eu já dava instruções de tiro com a companhia do Vitor Matos aqui em Cascavel, eu lá em Curitiba, do tiro no Brasil, ele aqui em Cascavel, eu falei o que eu tinha feito lá em Curitiba para ele, e ele providenciou a mesma documentação e o mesmo apostilamento aqui em Cascavel, através dos mesmos órgãos. Então eu fui o primeiro, ele foi o segundo, e a gente juntos, então quando houve a lei do Estatuto do Desarmamento, a gente foi então os dois primeiros credenciados aqui no estado. Só abrir um parêntese, quando a gente fala, principalmente do nosso projeto, que eu tenho muito orgulho, está dando muito certo, está levando conhecimento para muita gente, que nós somos uma equipe efetivamente qualificada, é justamente por isso, tá? Eu estou ao lado aqui de um ex-campeão brasileiro de tiro, dentre outros títulos que ele já ganhou, e o primeiro credenciado no Paraná. Mais de 300 atiradores participaram no fim de semana de um torneio de tiro prático. As disputas foram lá em Medianeira. Segurança sempre em primeiro lugar, né? Todos os atletas aqui estão assim muito ligados à parte de segurança, por isso que vocês veem que tem sempre um juiz junto acompanhando para manter a segurança e a competitividade do evento. Também tem as minhas qualificações, mas foi justamente com essa junção que nós idealizamos esse projeto. Por isso que está dando tão certo aí. Só lembrar mais uma vez que eu aprendi a atirar com eles. Atirar de verdade, acertar no alvo, aprendi a atirar com o Vitor e com ele. E aí eu tenho a honra e o prazer de dizer que eu participei de todo o processo dos credenciamentos a partir do Estatuto do Desarmamento até hoje. Então, desde o primeiro teste, porque aí a Polícia Federal entendeu que precisava não apenas depender de 2 pessoas no Estado, que a Polícia Federal precisava ampliar isso, e com toda a razão, ampliar isso para mais pessoas, para que cada cidade ou que cada região pudesse ter lá o seu instrutor credenciado. E nós participamos, então, desde o primeiro teste de credenciamento. Lá na época, uma provinha até
já rigorosa, mas muito mais simples do que é hoje. Mudou bastante. Apesar de que os testes de tiro eram mais exigentes do que são hoje. É interessante porque, apesar de muita gente achar difícil o teste hoje, o teste naquela época foi igual ao que eu passei para me tornar instrutor da própria Academia Nacional de Polícia, né? Sim, no alvo colorido nós tínhamos que fazer então os 4 disparos nas cores diferentes, como vocês já viram lá nos nossos vídeos a respeito desse teste de credenciamento, né? Eram feitos em 4 segundos e não em 6, como hoje. Nós tínhamos também outros testes, o do revólver, o da pistola, tínhamos um tiro de 12, que hoje não se faz mais, e tínhamos um tiro de carabina a 20 metros, que também hoje não se faz mais. Não se faz mais. Então a questão prática do tiro, além dos testes orais, etc., era muito mais exigente do que é hoje. Você tem algumas portarias de credenciamento aí pra gente? Tem algumas aqui, eu tenho aqui uma que bastante me honra de ter recebido, é um certificado da Polícia Federal em 2010, né? Então, até então, a Polícia Federal ela imprimia um certificado onde dizia que eu era credenciado como instrutor de armamento e tiro, em função de redução de custos, né, de emissão de papel, porque até a quantidade de instrutores que começaram a receber esse tipo de informação, de certificado, aumentou bastante. Eles passaram então a expedir portarias. Tem aqui mais uma de 2016, uma de 2018, em que atesta que eu, Maurício Fedato, CPF número tal, sou então credenciado através dessa portaria como instrutor de armamento e tiro na Polícia Federal. Os testes eram feitos a cada 2 anos, então cada credenciamento valia por apenas 2 anos. Agora são 4 anos. São 4 anos. São 4 anos. Então é muito importante entender esse processo, porque muita gente hoje fala muita coisa sobre credenciamento, sobre isso, sobre aquilo, mas não entende de verdade o que é, e não entende de verdade principalmente como faz para ser aprovado, porque hoje em dia, a despeito do teste de tiro ter ficado mais fácil, o restante tudo piorou, né? Tá tudo mais difícil. Tudo mais, está sendo cobrado um conhecimento teórico muito maior, que é extremamente importante, porque muitas vezes o instrutor ele pode ser um excelente instrutor, mas não um excelente atirador. Porque eu tenho que passar conhecimento e não comprovar ou não provar para ninguém. Né? Exatamente. Então, você ser um instrutor bom não quer dizer que você necessariamente precise ser um exímio atirador. Tem que saber tirar, tem que saber tirar para você passar os processos corretos. Até para que isso gere confiança para o teu aluno, ele vendo você fazer, eles, opa, isso funciona realmente. Isso funciona, né? Certo? E é uma das nossas preocupações no curso, tá? É por isso que o nosso curso ele é híbrido, parte online. Então a gente vai me perguntar, Marcelo Adriano, um curso de instrutor online, se você olhar a instrução normativa da Polícia Federal, que a gente vai passar daqui a pouco, tá? Então os requisitos, as disciplinas que são exigidas, boa parte são meramente teóricas. Aí você vai, e a carga mínima, como você vai ver, é de 80 horas, fica 10 dias no curso para ficar boa parte lá sentado assistindo aula de legislação. E se não ministrar a legislação, porque só quer atirar, deitar e rolar, o que acontece? Você não é aprovado no credenciamento. Com certeza. Tá? A matéria teórica é extremamente importante, mas ela faz parte de um contexto, de um conjunto. Né? O material todo tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Por isso a parte online deu muito certo, porque os alunos estão conseguindo assistir, tem 1 ano para você ter acesso. Veja, não é fazer o curso em 1 ano. Você pode matar as 48 horas, um pouco mais de 48 horas no curso online em bem menos tempo. Porém, você vai ter 1 ano para estudar várias vezes, porque é bem complexo, como você vai ver na questão que a gente vai colocar aí na tela que está sendo cobrado nos credenciamentos, só para você entender como funciona. E aquela vantagem, ficou com dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, entra em contato com a gente, tira dúvida, pergunta, isso facilitou bastante o processo de aprendizado. E aí não há por que você ficar num curso presencial de 10 dias, sendo que boa parte da matéria é teoria. Você vem presencial só para treinar aquilo que é importante, né? E também no curso presencial, por melhor que ele seja, você não tem como voltar. Não tem. Você escutou, absorveu, não absorveu, já era, perdeu. Né? Ali no curso online você tem essa vantagem. Você volta o vídeo, vê de novo, tira as dúvidas, é bem interessante. Bem, identificando então essa primeira parte de como foi o credenciamento, e o Maurício aqui no Paraná ao menos participou desde o início e viu toda essa evolução, toda essa mudança, por isso ele bateu tanto
nessa possibilidade de criarmos um curso preparatório para o credenciamento. Realmente Porque preparatório. tem muita gente reprovando. O último, lá em Brasília, se não me engano, já na primeira prova reprovou mais de 70% dos candidatos na prova objetiva, como vocês vão ver. Sim. Porque não estão efetivamente preparados. Tá? Vamos ver então agora quais são os requisitos que a Instrução Normativa 111 de 2017 estabeleceu para esse credenciamento. Então você já entendeu um pouco da história, vamos entender como é que funciona agora. Quais são esses requisitos? E a gente vai levar em consideração o requisito o quê? O que você precisa fazer para se inscrever no credenciamento. Está estabelecido lá na Instrução Normativa, como você vai ver aí na sua tela. O que diz a instrução? Para ser autorizado a aplicar teste de comprovação de capacitação técnica, que se refere ao artigo 4º, inciso 3 da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, o IAT deverá, dentro do prazo previsto em edital, porque tem um edital, como se fosse um concurso, solicitar o seu credenciamento junto à unidade da Polícia Federal, mediante preenchimento do requerimento instituído lá no artigo 19, inciso 3, depois a gente vai fazer um específico sobre isso, além de apresentar os seguintes documentos e condições. Primeiro, foto 3x4 normal, original de cópia autenticada do documento de identidade CPF normal, comprovante de endereço, idade mínima de 25 anos, salvo as hipóteses previstas lá no artigo 28 da lei, que são as forças de segurança, tá? De segurança pública, original da cópia autenticada do certificado de habilitação do curso de instrutor de tiro, expedido por empresa especializada, devidamente registrada, que atenda minimamente a grade curricular estabelecida no artigo 19 do inciso 4, ou, no caso de integrantes de atividade das instituições previstas no artigo 6º, que são as ligadas à segurança pública, original e cópia ou cópia autenticada do certificado de habilitação de curso de tiro expedido pelas respectivas instituições ou declaração do dirigente da corporação atestando que o candidato é AT da instituição, laudo de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo expedido por psicólogo credenciado pela Polícia Federal, cuja avaliação tenha sido realizada no prazo não superior a 1 ano e certidão negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Polícia Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e declaração de que não está respondendo a inquérito ou processo criminal. Então veja que hoje em dia são muitos requisitos, já exigia alguma coisa parecida. Já exigia alguma coisa parecida. Então basicamente o que você tem que apresentar lá para se inscrever no credenciamento? Tá? Primeiro, que você fez um curso que se adeque à Instrução Normativa 111 da Polícia Federal. Carga horária mínima de 80 horas com aqueles requisitos estabelecidos e com a grade estabelecida de disciplinas. E por uma empresa devidamente credenciada com essa atividade lá no seu CR para instrução de tiro. Isso é importante. É importante. Os últimos editais estão exigindo que a empresa tenha CR na modalidade instrução de tiro. Instrução de tiro. Senão, o seu certificado pode ser, então, pode não ser aceito. Eles fazem uma avaliação de toda essa documentação que você entregou durante a sua candidatura ao credenciamento. Se algum desses itens não for aceito, eles vão devolver essa documentação dizendo que, infelizmente, você não está capacitado a participar do exame. Então, esse é um ponto importante na hora de escolher um curso de AT. É um requisito objetivo. Se você pretende fazer o credenciamento da Polícia Federal, você tem que pensar, primeiro, atende o requisito objetivo da carga horária? Segundo, atende o requisito objetivo das disciplinas e carga horária por disciplina? Terceiro, vai me preparar de verdade para o credenciamento? São 3 perguntas essenciais que você tem que se fazer na hora de escolher um curso de instrutor de tiro para poder fazer. Tá? Bem, diante dessas exigências da Instrução Normativa 111 da Polícia Federal, agora os editais de cada estado trazem as regras com base na Instrução Normativa. Tá? Eu peguei aqui, por exemplo, o edital de Pernambuco, são praticamente iguais, né? Basicamente iguais hoje em dia. Muda pouquíssimas coisas, tá? Mas vamos dar uma olhada aí para você ver quais são as etapas, então, interpretando o que está na Instrução Normativa para o edital. Detalhe importante, hein? Se você quer se credenciar, você tem que ficar ligado nas datas e na publicação dos editais. Então, o primeiro passo é olhar o edital. A gente faz algumas análises de edital aqui, fizemos aqui no Paraná, vamos fazer de outro, fica de olho aqui nos nossos canais, no canal do YouTube, no Instagram, que a gente vai postar aqui as análises dos principais detalhes e diferenças, tá? Dá uma olhadinha aí na sua tela para você identificar quais são essas etapas, então. O processo seletivo do qual trata este edital será realizado em 2 etapas, conforme especificado a seguir. Primeira etapa, composta de 4 fases: inscrição, análise de documentos, investigação social e homologação.
recebimento das inscrições e conferência da documentação, análise preliminar da documentação, requisitos objetivos de caráter eliminatório, por exemplo, carga horária do curso, certo? E se essa carga horária se adequa ao que está escrito na instrução normativa da Polícia Federal. Se o curso também tem aquela atividade apostilar no seu CR. Exatamente. Realização de investigação social e funcional dos candidatos inscritos de caráter eliminatório, homologação das inscrições. Então veja que hoje já era assim, tá? Mas hoje é extremamente complexo. Então não é só chegar lá e se inscrever de qualquer jeito. A gente vai gravar um vídeo aqui, vamos postar aqui no Papo do IAT, justamente orientando você a se credenciar. Vamos mostrar como é a documentação, como se prepara, onde encontra o edital, como ler o edital. Por exemplo, no último edital, sabe por que eu perdi? Eu ia me credenciar, né? Eu não preciso me credenciar porque eu ministro instrução dentro da minha polícia, né? Dentro da minha força. Mas eu queria participar do processo, certo? Justamente para ter essa experiência que eles tiveram e poder dizer para vocês, eu participei, eu fui aprovado, porque certamente eu seria aprovado. Mas no próximo, vai ter certeza que eu vou participar. E sabe por que eu fui reprovado? Porque eu não juntei tudo em um PDF só. São pequenos requisitos, às vezes até parece bobo, né? Parece bobo. Mas é uma coisa que você não foi de acordo com o que exigia lá no edital. Exatamente. Então, investigação social, hein? Eles vão ver aonde você vai, com quem você anda, etc. Eles vão fazer essa investigação social, porque ser um instrutor de armamento e tiro é algo de extrema responsabilidade. Nós estamos lidando com armas de fogo o tempo inteiro, e aí a responsabilidade é muito grande. Então eles vão fazer essa investigação sim. São dois elementos da investigação social, um elemento objetivo, se existe algum registro contra você, existiu. Você vai ter a possibilidade de contraditório e ampla defesa, mas em tese eliminado. E também a possibilidade, dependendo da situação, da polícia investigar a sua conduta em si. Tá? Então essas são as etapas. Ou melhor, as 4 fases da primeira etapa. Vamos para a segunda etapa, então aqui é que o bicho pega mais de verdade. Segunda etapa, composta de 4 verificações realizadas pela CONAT, certo? Que é a Comissão Nacional de Aplicação dos Testes. Tá? Primeira etapa, verificação teórica, prova escrita de caráter eliminatório e classificatório. É muito importante entender essa prova porque ela já elimina muita gente. É uma prova que não é fácil, não é não? A primeira fase eliminatória aí, essa prova teórica tem exterminado a galera aí, né? Porque o pessoal realmente não entendeu ainda que precisa ter essa capacitação teórica muito forte, muito clara na cabeça, porque a prova ela é exigente mesmo. Lembrando que uma questão errada na prova elimina 0,25 de uma certa. Exatamente, cara. Não é simples. É por isso que você não adianta só estudar, você tem que se preparar. E a gente vai gravar um vídeo sobre preparação para o credenciamento, que você vai entender que se preparar é diferente de estudar, é entender todo o processo. Mas isso a gente fala em outro vídeo para isso não ficar muito grande. E a prova objetiva foi um dos principais, se não o principal motivo que fez com que a gente gravasse então a parte online, toda a parte teórica online. Além do custo, que reduziu bastante, né? Já visto que agora nós, com o material online, nós não temos tanto custo de hora-aula e de nosso tempo, o que permite fazer com que a gente entregue um curso de alta qualidade com um valor efetivamente justo aí para a maioria, certo? Então, além disso, ou melhor, também isso, o principal foi a prova objetiva, porque não tem como você, em minha opinião, fazer o aluno ser aprovado em uma prova com 100 questões envolvendo conhecimento das mais diversas áreas, porque envolve praticamente tudo que você estuda no curso, dando um curso presencial. Em 2 horas essa prova, lembrando que as 100 questões, elas se transformam em quase 500. Porque essa é múltipla escolha. Múltipla escolha, e a múltipla escolha diz assim, somente a A está certa, a B e C estão erradas. Então, a multiplicidade de respostas, se você não souber, realmente você não vai conseguir responder corretamente. Vamos fazer o seguinte, dá uma olhadinha na tela agora nessa questão que eu vou colocar aí para você, para ver se você acertaria assim de cara. Vamos então para a segunda fase da segunda etapa. Olha aí. Verificação prática, prova prática de tiro de caráter classificatório e eliminatório. Então, a gente vai entrar em outro momento para fazer isso. Inclusive, vamos mostrar a aplicação da prova, como é que funciona, justamente para você entender. Mas não é uma prova bem fácil não, né, Maurício? Não, são 2 etapas na prova de tiro, né? A prova com revólver, onde você vai atirar no alvo humanoide,
e a prova com a pistola, onde você vai atirar no alvo colorido. Isso é uma outra coisa que mudou com os anos. Inicialmente a etapa de tiro era a última etapa. Então a primeira leva de pessoas que não eram aprovadas era já na prova teórica. Mas aí eram feitos todos os outros testes e o último dia era feita a prova prática, em que uma grande parte também reprovava. O que o pessoal fez? A Polícia Federal já trouxe a parte prática do tiro já para o segundo dia, a segunda etapa, que faz com que, se você não for aprovado, você já possa ir para casa mais cedo. Já vai para casa mais cedo. Vamos para a terceira fase da segunda etapa. Verificação teórica, prova oral e de comandos de caráter classificatório e eliminatório. Essa prova ela visa identificar vários elementos ali que são essenciais, várias qualidades que são essenciais para o IAT. Primeiro, se ele tem conhecimento técnico daquilo que vai ser perguntado. Confiança naquilo que ele está falando. Né? Isso. Se ele consegue transmitir com clareza aquilo que está sendo perguntado. E aí ele vai ter essa formação lá nas aulas de didática, né, Marcelo? Exatamente. Inclusive, nós fazemos testes com os nossos alunos, porque se preparar é diferente de estudar, tá? Nós fazemos, então, os testes com os nossos alunos, principalmente em época de pandemia e agora com o nosso projeto online que está no Brasil inteiro, por intermédio de videoconferência. Porque nós testamos o conhecimento do nosso aluno para verificar e fazemos os devidos apontamentos para verificar se ele está apto ou não a passar por uma prova como essa. Dá uma olhadinha nesses vídeos aí de provas que a gente aplica online para os nossos alunos. Então vamos lá. Vamos fazer então a parte oral, né? A prova oral, ela consiste em 5 perguntas, que você vai ter 1 minuto para responder cada pergunta, e as perguntas são baseadas no conteúdo teórico que a gente conversou aí no nosso curso. Beleza? Sim. Então vamos lá. Fala para mim o que é, conforme o sistema de carregamento das armas, como é que a gente pode identificar as armas? Então, pois é, o carregamento, existem 2 formas de carregamento. Existe o anticarga e o retrocarga. Certo. O retrocarga, ele se carrega pela retaguarda do armamento, que é o caso de pistolas, o caso de revólveres, das armas atuais é o retrocarga. Eu consigo carregar pela retaguarda do armamento. Certo. E o anticarga, eu carrego antigamente usava mais isso, né? Eu carrego pela boca do armamento. Uhum. Hoje, o que mais se usa no anticarga é o morteiro, né? Eu acho que os morteiros são anticarga, são pela boca do cano. E o retrocarga pela retaguarda. Para que serve o raiamento de uma arma de fogo? E o raiamento da arma de fogo, a principal função do raiamento é fazer um movimento giroscópico do projétil do ombro, né? Dos projéteis que usam atualmente. Então, esse raiamento aí, ele vai produzir o movimento giroscópico do projétil, fazer esse projétil ter um maior alcance e uma maior estabilidade e uma maior precisão do tiro. Vamos agora para a prova de comando. Tá? Eu sou um cidadão que desejo adquirir uma arma, um revólver, e procurei você para me aplicar um teste de capacidade técnica. Eu já te apresentei, já fiz o agendamento, já te apresentei toda a documentação, certo? Inclusive o laudo psicológico, a gente está no stand, o alvo está aqui à minha frente, tem a arma, tem as munições. O senhor pode começar a aplicação da prova. Então, Marcelo, o revólver vai ser o seguinte: você vai efetuar 10 disparos em 2 sequências de 5 disparos a 5 metros e mais 2 sequências de 5 disparos a 7 metros. Totalizando, em seguida, Marcelo, o seu alvo, você vai sair da posição 3, seu alvo está a 5 metros, o senhor vai ter 20 segundos para efetuar os 5 disparos após o meu comando. Correto? Ok. Então, vamos lá. Fogo à vontade. E aí a questão não é só saber, é também conseguir passar aquilo que sabe. Às vezes eu já vi pessoas que sabem muito, mas chega na hora da prova oral, não consegue falar, e aí a pessoa não se sente confiante. E você, na qualidade de um aluno que o instrutor começa a gaguejar, opa, esse cara não deve saber muito, apesar do conhecimento existir, não consegue passar. E envolve também a segurança, por isso a prova de comando, tá? Você numa prova de comando, e aí vai ser apresentado para você uma situação para você aplicar na prática, certo? Para um instrutor da Polícia Federal que vai estar lá olhando para sua cara como se fosse um aluno, certo? Mas isso, de novo, a gente vai gravar, cada prova a gente vai gravar um vídeo específico para vocês entenderem, tá? E o cara vai ter que desenrolar, levando em consideração segurança, a explicação da prova, todos os comandos necessários para que a prova inicie e termine, atinja o seu objetivo com toda a segurança possível, como, por exemplo, óculos e abafador. Você vai ter que ir lá dizer para o policial federal, coloque óculos e abafador, dedo fora da tecla do gatilho, cano em direção segura. Isso tudo é parte da avaliação que a gente vai mostrar para vocês. Explicar toda a execução daquela avaliação, daquela linha de tiro, como está sendo exigido. Então, realmente é uma prova que exige um conhecimento e uma capacitação de relacionamento mesmo, de explicação da forma correta e segura. Exatamente. A quarta fase da segunda etapa
ela é a verificação prática, prova de desmontagem, montagem e armamento de caráter eliminatório. Tá? Então isso também é verificado, normalmente uma pistola, normalmente não, né? Os editais trazem uma pistola nacional, e aí sim, normalmente a PT-58. Né? Normalmente tem sido usado a PT-58. Normalmente. Os revólveres, que é outra arma que a gente vai ter que desmontar e montar, normalmente acontece em 2 modelos, em algum lugar pode ser um modelo e outro, então sempre é bom saber desmontar e montar os 2 modelos de revólver. Exatamente. E a espingarda calibre 12 normalmente também é aquela que desmonta a ferrolho, É o modelo etc., 586 da CDC. Porque a Militar, por exemplo, e a Boito também, a maioria dos modelos, não sei se todos, né? Mas na hora da desmontagem em primeiro escalão, o ferrolho não sai, fica muito fácil, é só tirar a telha Só e cano. retirar a telha e cano, muito fácil. Então, normalmente a 586. Na minha opinião, é a prova mais fácil, pode ter certeza. Mas pouca gente chega aqui, né? Sim. Essa é a questão. Pouca gente chega na prova mais fácil, tá? E você consegue treinar, inclusive, sozinho. Mas aqui nós treinamos também na parte prática com os nossos alunos. E lembrando que desmontagem e montagem tem tempo para fazer. Exatamente. Então, a hora que você está na frente de um avaliador lá, por mais que você saiba, às vezes dá aquela travadinha, cai uma pecinha no chão, então você tem que estar muito seguro para fazer essa desmontagem e montagem de forma tranquila e sossegada. Por isso que se preparar é diferente de estudar. A gente vai explicar isso para você efetivamente ser aprovado, se esse é o seu objetivo. Certo? E por isso você tem que continuar aqui com a gente no nosso canal. Bem, para finalizar, é importante que você procure então um curso certo. Aquele curso que te entregue, primeiro, conhecimento, para te formar um bom IAT, para que você tenha segurança, ministre suas aulas com segurança, tenha didática, saiba transmitir, certo? E também conhecimento técnico, porque tudo isso é cobrado nas provas de credenciamento, não é isso? Legalidade nas ações, né? Lembra que você vai ter que apresentar o seu certificado lá quando colocar requisitos objetivos, os seus documentos, e esse certificado tem que ser aprovado pela comissão. Exatamente. Só lembrar que estudar é diferente de se preparar, tá? Por exemplo, você tem condições de responder uma pergunta numa prova oral, se, por exemplo, faz uma pergunta aí, Maurício. Para que servem e como são os movimentos harmônicos do cano? E aí, você sabe o que é isso? E se te perguntar, você responde ou não responde? E se o instrutor, e se não, isso vai acontecer, né? O instrutor chega para você e diz assim, ó, nós temos aqui o fulano de tal, que sou eu, que desejo adquirir um revólver e pretendo então fazer o teste para aquisição. A arma está aqui, a munição está aqui, pode começar. Como que funciona o teste, né? Já pedindo para explicar, e aí, me explica como é que funciona esse teste, você sabe disso? Bem, acho que o recado foi passado, né? Sim. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Assistam de novo, se você efetivamente quiser se tornar instrutor de tiro, credenciado pela Polícia Federal, é muito importante entender essas diferenciações. Responsabilidade, ser instrutor de armamento de tiro não é só ter conhecimento, é conseguir passar esse conhecimento, dividir esse conhecimento. Exatamente. Com muita importância, muita responsabilidade, e lembrando que não é uma tarefa muito simples assim, vai ter que ficar no sol ardendo lá, vai ter que ficar no frio, vai ter que ficar acompanhando o seu aluno lá. Vamos gravar um vídeo sobre isso. Em locais que você nem imagina. É isso aí. Valeu, pessoal. Até mais.